a sua saúde e bem-estar. Da criança ao idoso, o Espaço Viver Bem da Unimed oferece diversas atividades, como alimentação saudável para redução de peso, curso de gestantes, emoções e qualidade de vida, combate ao tabagismo e muito mais. Tudo isso exclusivo e gratuito para você, cliente Unimed. Venha nos conhecer e receber o carinho que sua saúde merece. Rua Boa Morte, 725. Telefones 3446-8940 ou 3446-8960. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Teatro Vitória apresenta Moacir Franco em um sensacional espetáculo. Moacir Franco, contando e cantando seus maiores sucessos. Quinta, 14 de junho, a partir das 8 da noite, no Teatro Vitória. Moacir Franco. Participação especial do Coral Infantil Vidarte, da professora Vilma Daniel. Moacir Franco no Teatro Vitória. Dia 14, a partir das 8 da noite. Apoio Gazeta de Limeira, Prefeitura de Limeira e Educadora. Muito mais que rádio. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444 1001. Ainda dá tempo de pagar mais barato na TV para assistir os jogos. Vai, Brasil! Na Casas Bahia tem o maior estoque de TVs do Brasil. Tem Smart, LED, 4K de todas as marcas. E dá para comprar e levar na hora. E tem muito mais ofertas por aqui. O fogão Brastemp com acendimento automático tá saindo por apenas R$ 799 em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. É isso mesmo, fogão Brastemp por apenas R$ 799. Tá muito barato. A Casas Bahia é a casa da torcida brasileira. Vem comemorar com a gente. Educadora. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Dr. Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos 6 anos. Se cada morador de Limeira ficasse 1 minuto a menos no banho, seria possível economizar uma piscina olímpica por dia. Você ouviu? Só 1 minuto a menos. Em um ano, esse volume chegaria a 1 bilhão de litros de água economizados, ou o suficiente para abastecer Limeira inteira por um mês. Sim, 1 minuto a menos no banho é o mesmo que água para Limeira inteira por um mês. Não vacile. Tome banhos mais rápidos, reaproveite, economize. Aquele 1 minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil divulgaram o calendário de saques das contas inativas dos programas PIS/PASEP. O presidente Michel Temer sancionou a lei e assinou o decreto que regulamenta os saques, que agora podem ser feitos por todas as pessoas que têm direito ao benefício, e não apenas para cotistas com 60 anos ou mais, como vigorava na regra anterior. O pagamento das cotas deve injetar 39 bilhões de reais na economia. Com início na próxima segunda-feira, dia 18, cotistas do PIS/PASEP com idade a partir de 57 anos podem procurar as agências do Banco do Brasil e da Caixa para sacar o benefício. Essa primeira etapa vai até o dia 29 de junho. Depois disso, os pagamentos serão interrompidos entre os dias 30 de junho e 7 de agosto,
período em que são aplicadas as correções monetárias. No ano passado, por exemplo, o reajuste nos saldos foi de quase 9%. Nesse caso, segundo os bancos, quem puder esperar para sacar a partir do dia 8 de agosto receberá um valor maior ao que está na conta atualmente. Os saques vão até o dia 28 de setembro. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. (11h57), 11 horas e 57 minutinhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o A Voz do Povo para estabelecer o colóquio hoje, mais uma vez, com a Nani Camargo aqui, no colóquio desta quinta-feira. Nani, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Ivan? Bom dia. Colóquio ontem deu o que falar, né? Eu acho até que a gente pode dar uma certa continuidade no colóquio de ontem, no colóquio de hoje, porque você recebeu a ata ontem, né? Foi enviada a ata da reunião. Eu não tinha lido a ata da reunião em que... Bom, primeiro vamos começar do começo. Vamos fazer o seguinte. O resumo. Para quem não acompanhou ontem, né? Que a gente tem essa... vamos estabelecer direitinho. Ontem nós estávamos falando aqui no colóquio sobre uma fala do vereador Cleiton, lá na Câmara Municipal, na sessão de segunda-feira. Ele disse lá na sessão de segunda-feira, num debate que os vereadores estavam tendo lá... Sobre FATEC, né? Sobre educação, né? E o vereador Cleiton disse o seguinte: olha, o secretário Tito Almiral esteve aqui numa reunião da Comissão de Educação da Câmara Municipal e disse que o município não tem interesse na vinda da FATEC. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, não, pera um pouquinho. Parem as máquinas, né? Parem tudo, porque eu tô Apague as luzes. Estou ficando louco. Não é possível que um secretário de governo tenha ido numa reunião oficial da Câmara Municipal e dito um troço desse, né? Aí peguei a fala do vereador Cleiton e coloquei no programa aqui de terça-feira, no A Voz do Povo de terça-feira. Aí ontem nós estávamos falando sobre isso no colóquio e o vereador Cleiton mandou para você a ata da reunião, né? E hoje você me passou essa ata da reunião. Mas você leu, Ivan? Eu li a ata. Eu também. Eu li a ata inteirinha. Eu li depois do programa com mais calma, porque ontem, quando a ata chegou pra gente, a gente estava ao vivo aqui, e aí depois eu também li a ata. E a conclusão, Ivan? Sobre a mais absoluta ausência de técnica de redação legislativa, vamos deixar de lado, porque não é o que interessa, né? Isso é uma outra história, né? Atas e boletins de ocorrência da Polícia Civil tem tudo a ver, né? Meu Deus do céu. Mas depois a gente fala disso. Isso é outra história. Agora, na ata, o secretário, ele é evasivo, o secretário de governo, ele é evasivo, ele apresenta as mais diversas justificativas, né, para não instalação da FATEC aqui em Limeira. Uma hora é por causa de preço, outra hora é por causa de curso, outra hora é por causa de demanda, outra hora é por causa de onde vai, onde não vem, porque não sei quem falou o quê, porque não sei quem falou o não sei o que lá. E papo vai, papo vem, nada de FATEC, né? Então, há uma evasiva, há uma fuga da FATEC. Assim. Agora, em momento algum, o secretário diz com todas as letras, como disse o vereador Cleiton Silva, que o governo não quer a FATEC aqui em Limeira. Eu não vi isso na ata, eu li a ata inteirinha e não vi isso. Não vi o que o vereador falou.
Veja bem, eu achei essa situação muito interessante, porque mostra realmente como os vereadores se comportam em plenário, principalmente no ano eleitoral e principalmente quando uma sessão é transmitida pela rádio educadora. Bom, o Cleiton, o que aconteceu? O resumo. O Cleiton, ele deu uma forçada ali, porque o secretário não falou isso. Agora... Com todas as letras, Com todas as letras, não. Ele é evasivo, Exato. ele apresenta justificativas as mais diversas, Sim. ele diz que não por isso, não por aquilo, não sei o que lá, mas pode ser que sim, pode ser que não. Ele fica no pode ser que sim, pode ser que não o tempo todo, né? Agora, o Ele que não o se Cleiton define, quis cara. dizer, o Cleiton está correto. É porque, assim, o saldo, se você pegar a ata, como você bem citou, o secretário, ele dá voltas, exatamente como você bem explicou. Primeiro ele disse que não tem dinheiro, depois ele disse que não tem uma área, aí depois ele disse que uma área particular também não é viável, tinha que ser uma área pública, que isso está dependendo do Estado, que eles estão fazendo frente, mas que a situação não é tão crítica aqui em Limeira, porque nós não temos uma FATEC, que é uma faculdade de tecnologia, mas temos cursos muito bons, já em andamento, como o do Senac, que é pago, né? Como você bem lembrou ontem. Alguns cursos são. Então... Senac é Serviço Nacional... de aprendizado, será? Aprendizagem comercial? Será? É. Senai é Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Senac talvez seja isso. Voltado ao Serviço Nacional de comércio, né? Comercial, Talvez. Bom, se você espremer a ata, vamos colocar assim... O que o secretário quis dizer? Não falou nada. Não sobra nada. Não sobra nada. E o secretário, em linhas gerais, quis dizer o seguinte, olha... A FATEC, praticamente o secretário disse, olha, a FATEC não vem porque nós não temos dinheiro, porque não tem espaço, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Agora, ele não falou essa frase que o Cleiton citou. O secretário disse que não quer a FATEC. O Tito Almiral deu uma volta muito grande para falar, agora nós não temos condições de receber uma FATEC. Então, assim, o Cleiton deu uma derrapada em plenário, colocou aí uma carga maior à fala do secretário. Agora, o secretário também não cravou nada. O Cleiton fez a interpretação dele que do que o secretário falou. Jogando para a torcida, porque agora ele está na oposição. Se você quiser interpretar desse jeito, você até pode interpretar desse jeito. Mas nós estamos discutindo esse assunto aqui por quê? Porque a gente espera... Agora há pouco alguém falou que foi o Marcelo, nosso ouvinte Marcelo mandou uma mensagem de áudio aqui, ele falou de responsabilidade dos gestores públicos. E o que a gente espera dos nossos políticos, aqueles que estão aí em cargos eletivos, o que a gente espera é que eles tenham responsabilidade, pô. Não é? O secretário, o que o Cleiton falou ali foi uma interpretação daquilo que ele... E foi grave, porque pega muito mal para a prefeitura, para o governo, para o secretário, não é? Você imagina o secretário de governo vai na Câmara Municipal e diz assim, nós não queremos uma instituição de ensino aqui em Limeira, não. Isso é péssimo. Nós não queremos uma faculdade de tecnologia aqui em Limeira, não. Não precisamos disso. Um homem público não pode falar isso. É uma coisa, enfim, absurda. Agora, ele não fala isso. Pode pensar isso, que dirá falar, né? Que dirá falar, exatamente. Então, é isso que acontece. Os vereadores vão a plenário ali, eles têm o poder dos microfones nas mãos, né, Ivan? Agora, eu acho o seguinte, o Tito Almiral que deveria, então, chamar o Cleiton e falar, olha, não foi bem assim, ou mandar uma explicação para a Câmara, porque, na verdade, isso só está vindo a público também, porque a gente tocou no assunto e teve acesso à ata. Porque se você não tivesse falado no assunto, ia ficar essa versão lá, olha, que o Tito não quer a FATEC, né? Sim. Agora, se tem uma parte que o Cleiton tem razão, é realmente isso, que o secretário rodou, aquela coisa, nadou e morreu. Eu acho até que não quer. Eu acho até que, como você falou, o Cleiton pode até ter razão. Eu acho até que não quer. Mas é preciso dizer o seguinte, o secretário não falou isso. O secretário não falou isso. Ele foi evasivo, ele saiu pela tangente, ele saiu para cá, ele saiu para lá, ele arrumou uma desculpa aqui, ele arrumou uma desculpa lá, ele empurrou com a barriga até onde ele pôde, mas ele não falou isso que o Cleiton falou que ele falou. E aí eu já me remeto ao nosso trabalho jornalístico. É como se nós pegássemos e estivéssemos entrevistando um secretário, né, Ivan? E você
pinça a coisa dessa forma e coloca numa manchete, por exemplo. Pois é. Né? Secretário de Desenvolvimento não quer FATEC em Limeira. Cai um mundo em cima da cabeça do cara que faz um negócio desse, não cai? Exato, era motivo de exoneração de um secretário. Se um secretário de governo fala isso, o prefeito tem que fazer o quê? Não é, Ivan? Então, eu acho que... No mínimo tem que se explicar. Tem que se explicar. No mínimo. Então, eu acho que tem que ter, assim, também a responsabilidade dos vereadores em plenário, porque ali a gente sabe que é uma casa política, todo mundo faz política, mas tem que ter um pouco mais de responsabilidade, né, Ivan? Porque o saldo é esse. Limeira, por enquanto, não tem alternativa alguma a oferecer ao Estado para que venha uma faculdade de tecnologia. O saldo é esse. Nesse ponto, o Cleiton tem razão. Agora, o secretário não falou dessa forma, né? E isso deve acontecer, Ivan, é que você pegou um exemplo. Mas se a gente for atrás dos discursos dos vereadores, esse tipo de situação destoando da realidade, também acontece todos os dias, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de responsabilidade, principalmente no ano eleitoral, enfim. O Fernando, o nosso ouvinte Fernando, o Nani, o Fernando está perguntando aqui o seguinte, está dizendo aqui o seguinte, sobre a revisão da planta genérica do município. Vai vir aumento, de IPTU, né? Vai vir aumento do IPTU. Já foi nomeada a comissão para a revisão, está dizendo aqui o Fernando. Eu confesso que eu não estou acompanhando, mas eu me recordo que quando o Mário Botion esteve aqui, certa vez no Educador ao Meio-Dia dando uma entrevista, foi ano passado isso ou foi começo desse ano? Eu não lembro. Foi... Quando a última vez que ele esteve aqui, a última vez? Será que foi a última vez? Foi a vez que eu participei, vai. Sim, porque foi até... ele veio aqui com uma caixa de papelão cheia de merenda. Isso foi antes ou depois? Foi no dia que eu participei da entrevista, eu não me lembro quando foi. Bom, ele esteve aqui, eu participei da entrevista e eu perguntei para ele sobre isso. Fiz essa pergunta sobre a planta genérica do município. Eu disse para ele, prefeito, o senhor anunciou aí a revisão da planta genérica do município e toda vez que houve revisão da planta genérica do município, aumentou o IPTU. Ah, não, ele falou, não, isso não vai acontecer. Então, Ivan, na verdade... Em todos os outros governos aumentou. O Botion falou que no governo dele não vai acontecer. Vai acontecer. Agora a gente só tem que... Vamos esperar para ver, né, Fernando? É o seguinte, Ivan, já tem um estudo na prefeitura para tocar nesse assunto. É uma ferida enorme, né? Nenhum prefeito quer mexer na planta genérica, porque não tem como se alterar a planta genérica de valores de IPTU sem aumentar o IPTU, Ivan. Né? A atualização da planta genérica, o que é? Todas as vezes que mexeram na planta genérica, alterou o valor do IPTU. Sempre. Não, Ivan, todas. Mas não tem como, porque qual que é o discurso do prefeito atual, dos outros também, que sempre trataram desse assunto? A planta genérica está defasada. Porque, assim, Ivan, é um assunto meio técnico, mas falando sem se aprofundar muito, todo imóvel tem um valor venal, né, que serve de base de cálculo para o IPTU. Então, um imóvel novo, um imóvel antigo, um imóvel grande, se ele é no centro, se ele é numa zona mais periférica, é uma conta meio maluca que se faz. E esse valor venal, ele precisa ser atualizado de tempos em tempos, aí eu já não sei se é... Não, mas se eu não me engano, o Mário Botion, e aqui fica a dúvida, deixo a dúvida no ar, se eu não me engano, o Mário Botion disse o seguinte, nós vamos fazer essa modificação na planta genérica para corrigir distorções. Eles adoram falar isso. Não, porque tem imóveis que estão aí... É aquele discurso, tem imóveis que são muito grandes e muito caros e muito valorizados e o IPTU está muito baixo. Bairros de classe baixa, onde se cobra um IPTU mais caro do que bairros de classe alta, distorções desse tipo. Distorções desse tipo. E aí, esse discurso é bom, né? Cai no ouvido do povo, o povo fala, puxa, que legal. Nossa, meu IPTU vai baixar. Então corrija a distorção aí, prefeito. E aí vem o aumento do IPTU. Exato. Agora, assim, eu nunca vi se mudar, alterar a planta genérica de valores, o valor venal dos imóveis, e reduzir IPTU. Você já viu, Ivan? Eu sempre vi aumentar. Não, sempre. Não, porque os governantes, eles falam isso. Não, vamos atualizar para deixar a tabela justa. Porque é aquele discurso, porque tem gente aí que tem um monte de imóveis, empresários, pessoas bem abastadas, investidores, que tem muitos imóveis. Um dos investimentos mais conservadores que existe é nos imóveis, né? Investimento em imóveis. Então, tem gente que investe tudo que ganha em imóveis, velho.
Não é? Então, o discurso é esse, olha... É o investimento mais seguro. Porque você tem um imóvel ali, você aluga, é um dinheirinho que... né, apesar que em tempos de crise... Se o mercado financeiro derreter... não é? Que não é difícil. Não é difícil. Se o mercado financeiro derreter... O investimento em imóveis está garantido. Está garantido. Não sei quem vai ter dinheiro para comprar. A não ser que todos fiquem desalugados, enfim, mas aí já é outra história. Agora, eu nunca vi distorção de valores. Então, se tem distorção, ou seja, quem está pagando muito pouco tem que pagar mais. Pelo valor justo do imóvel. Agora, quem está pagando muito, também tinha que pagar menos. Agora, isso eu nunca vi. Eu só vi aumentar o IPTU. Então, gente... Aí a gente pode ser sincero, aqui não é plenário da Câmara, não, né? Se acontecer a revisão dos valores da planta genérica, o IPTU vai aumentar, não tem como. E isso já está em estudo na Prefeitura, mas a Prefeitura não divulga muito, não. É meio que uma caixa preta, né? Está num departamento lá... Um dia ou outro esse projeto vai chegar na Câmara. Não sei se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem. Só lembrando que quando se muda valores do IPTU, tem que ser sempre de um ano para o outro, né, Ivan? Então, vamos imaginar, se ele apresentar esse projeto, o governo, nesse ano, só vai valer para 2019. Ano que vem. Se apresentar que seja em janeiro de 2019, só vai valer para 2020. Exatamente. Então, a gente tem que ficar de olho e acompanhar. Mas só para responder ao nosso ouvinte, tem um estudo, sim, na Prefeitura de Limeira em relação a isso, mas nada assim... Talvez avançado, viu, Ivan? Que o projeto já está para ir para a Câmara. Essa informação não tem por hora. Aí um outro ouvinte, o José do Grota, ele pergunta assim: está tendo um barulho nas redes sociais que o Cleiton Silva vai pedir cassação do mandato do prefeito por causa da intervenção na aviação limeirense. Isso procede? Pergunta aqui o José do Grota. Olha, Ivan, o José do Grota, ele é bem informado. Procede em partes. O que está acontecendo? Na verdade, é o seguinte. A intervenção é algo que é muito questionada, né? Uma medida que foi adotada pelo governo atual e que realmente é muito questionada. Você pergunta para um grupo, tem gente que defende, tem gente que é radicalmente contra. Agora, a intervenção também é uma caixa preta, né, Ivan? A gente não tem muitas informações sobre isso. Não se sabe até quando vai essa intervenção. As licitações que tornariam aí o sistema um novo, né, que gerariam um novo sistema, essas licitações não andam. O que tem na Câmara Municipal? Já tem um pedido de CPI que foi capitaneado pela Constância Félix, pelo Marco Xavier lá atrás. Teve... Pelo mesmo motivo? Não, era a CPI do transporte. Quando o Mário fez a intervenção, teve esse movimento na Câmara, mas não teve muita força, porque o Mário tem, inclusive, maioria. Sim. Teve vereador que chegou a assinar e depois a desassinar. Você já viu isso, Ivan? Isso acontece, né? Isso acontece também. São necessárias 7 assinaturas para dar entrada com o pedido para que seja votado em plenário. E a oposição não tem essas assinaturas. Aí depois que o Cleiton passou a ser da oposição, porque o Cleiton sempre foi da situação. Aí ele passou a ser da oposição, teve a história da paródia e ele não foi acolhido pelo governo na história da paródia, agora ele é super oposição. E então realmente tem um movimento na Câmara para, enfim, voltar com a história da CPI. Até porque, Ivan, foi até uma matéria que saiu na Gazeta de Limeira na semana passada. CPI do transporte. Mas aqui o Zé do Grota, nosso ouvinte, por isso que eu falei em partes. Pergunta. Ele está perguntando... De cassação. Diz que o barulho nas redes sociais é que o Cleiton Silva vai pedir a cassação, o impeachment. Então, o que eu sei é... Por isso que eu falei em partes. Realmente tem um movimento na Câmara Municipal para tratar desse assunto. Transporte, intervenção, gastos com subsídio, gastos complementares. Agora, cassação imediata, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que eles estão tentando emplacar novamente esta CPI, que pode gerar aí uma comissão processante, uma cassação. Ivan, saiu uma matéria da Gazeta semana passada dando conta de que o gasto aí, desde a intervenção, cerca de 9 milhões que a Prefeitura colocou no sistema, né? Isso somando os subsídios e mais verbas complementares que o interventor, o Pavanelli, pediu ao governo para pagar combustível, folha, enfim. E aí o Cleiton fez um requerimento essa semana
justamente questionando isso. Quais são essas verbas complementares? Já não basta o subsídio? O subsídio já não existe? Já não foi aprovado pela Câmara para se usar o subsídio até o teto, para poder bancar o sistema? Como é que agora a Prefeitura está pagando verbas extras dentro do sistema? Ele fez esse requerimento, então eu acho que ele vai aguardar a resposta da Prefeitura, que deve demorar aí mais uns 30 dias, então, para responder o ouvinte. O que tem na Câmara é uma CPI do transporte. Agora, cassação do prefeito não vai rolar porque não tem voto, Ivan. Não, acho que... Mas se depender da base... Não sei nem se tem voto para a CPI, acho que não tem. Se depender da base, se essa base está firme como uma rocha, a base do prefeito na Câmara Municipal, nem CPI sai, né? O que dirá a cassação. As pessoas... Hoje qualquer coisinha se fala impeachment. Até lá no meu glorioso... Virou modinha, Virou moda. Até no meu glorioso Santos Futebol Clube estão querendo aplicar o impeachment no presidente lá. Já tentaram uns 5, 6 impeachment em cima do presidente do Santos. Virou moda no Brasil, depois do impeachment da Dilma Rousseff, virou moda no Brasil. Qualquer coisa é impeachment, impeachment, impeachment. Gente, a Dilma Rousseff só sofreu impeachment porque ela não tinha base de sustentação. Ela perdeu a base de sustentação. Ou tiraram a base, ou perdeu ou tiraram a base de sustentação, dependendo do ponto de vista. Ela não cuidou da parte política, né? Exatamente, ela descuidou da parte política, né? Ela perdeu a base de sustentação dela no Congresso e só por causa disso, meu amigo, que ela foi cassada, que o impeachment aconteceu. Porque senão não aconteceria, ela estaria aí até hoje, certo? Lembra o impeachment, a cassação do Silvio Félix, a dificuldade que foi, com todas aquelas denúncias, com toda a dificuldade que foi, porque o Silvio Félix tinha uma base sólida na Câmara Municipal e só aconteceu porque a pressão da opinião pública foi um negócio gigantesco. Foi. Né? Não, além de outras coisas de bastidores também que falam, que eu não sei se é verdade, né? Então eu não vou falar aqui, mas falam de coisas compra de votos, enfim, deixa pra lá. Essas são outras coisas. Agora, Ivan, eu acho que assim, que a Câmara também e vereadores, eles têm que parar também de pirotecnia, porque vamos caçar o prefeito por conta da intervenção. Não é por aí, entendeu? A Câmara primeiro tem que estudar a intervenção, estudar a licitação, tem muitos processos na Justiça, o Ministério Público também está acompanhando, então eu também tenho muitas dúvidas em relação a isso. Agora, eu não acho também, você tem que já caçar um prefeito por conta disso. Eu acho que... Por causa disso. Vamos tomar assento, por favor. Moacir Franco, chegando ao estúdio. Vamos tomar assento, por favor. Tomem assento. Vilminha, senta do lado dele. Não, eu só vou fazer um negócio. Separar os... Você gosta de frio ou de calor? Eu gosto de calor. Você gosta de calor? Além do calor humano, mais um pouquinho. Não, humano eu tô com o saco cheio. Tá bom. Nós vamos falar já com o Moacir Franco aqui no A gente está falando de política, né? Que é um assunto que ele também se interessa, né? Não, mas a gente vai conversar com o Moacir Franco já, a parte, ele já está aqui sentado, instalado, né, aqui na nossa bancada, já vamos falar com ele já. Mas Nani, retomando o assunto aí da... Então, assim, quero caçar o prefeito por conta disso. Eu acho que a Câmara... Por conta, por causa. Por causa disso. Obrigada, Moacir. Disso não vai pagar conta, não é... Disso é uma palavra, não é tá por vendo? conta. Esse Moacir Franco é uma... Fala por causa. Continua. Então, e aí tem esse movimento na casa que, primeiro, eles não conseguem nem assinatura para criar uma CPI. Quanto mais uma comissão processante para caçar o prefeito. Então, acho que a Câmara tem sim que acompanhar essa situação. Você sabe que tem uma comissão lá que chama Comissão de Fiscalização dos Atos do Executivo, né? Sim. Paradinha! É uma comissão permanente, né? É uma comissão permanente. O presidente dessa comissão é o Mir do Lanche. E acho que essa comissão poderia trabalhar mais. Fiscalização dos atos do Poder Executivo, que é a principal atribuição do vereador. Né? Eles estão lá para isso. Que coisa mais importante que pode fazer um vereador? Por que nós colocamos um vereador nós eleitores, elegemos um vereador e o colocamos lá na Câmara Municipal? Com qual objetivo? Qual é a finalidade principal disso? Por que nós fazemos isso? Para o cara ficar mamando nas tetas? Exatamente. Nas gordas tetas, nas régias tetas Fica lá só apresentando homenagem daqui a aqui. Ele está lá para isso. A gente coloca um cara lá para fazer exatamente isso. E outras coisinhas mais. Mas o mais importante é isso, né? A fiscalização dos atos do Poder
executivo. Acho, então, que a Câmara de Limeira tem que tocar nessa ferida, tem sim que acompanhar a questão do transporte público, a intervenção. Vários vereadores fazem requerimentos em relação a isso. Talvez precise realmente de um barulho maior no âmbito da Câmara Municipal. Agora, o Cleiton vai pedir a cassação do prefeito. Pode pedir, é um direito que ele tem. Ele tem, é o direito que ele tem, mas não é assim. Se ele fundamentar muito bem as razões dele... Mas é algo tão simples, né? Precisa de voto, exatamente, precisa ter uma documentação vasta. Agora, se vão aprovar, é outra história. Exato, Ivan. É outra história. Bom, nós vamos encerrar esse nosso colóquio aqui de hoje, não sem antes tocar nesse assunto que o Rogério, nosso ouvinte Rogério, manda aqui pelo WhatsApp da Educadora um texto, perguntando se nós não vamos falar sobre a lei dos canudinhos. Tem um pessoal preocupado com a lei. Ô, Rogério, a lei do tem um pessoal preocupado com a lei dos canudinhos. Eu já falei hoje. Inusitada nada. Isso aí é moda. Isso se espalhou pelo Brasil afora. Agora, com essa era da informática, é legal pra caramba, né? É Ctrl-C, Ctrl-V. Corta e cola. Essa lei está aqui no Brasil inteiro, todo mundo nos municípios do Brasil está apresentando essa lei, e o vereador Newton Santos. Pastor Newton Santos. Pastor Newton Santos pegou carona na moda da lei do canudinho. Eu falei hoje aqui na Voz do Povo sobre a lei do canudinho, vou repetir para o Rogério e para os nossos amigos do Colóquio o que é que eu penso sobre isso. Para mim, isso é grão de areia no deserto. A lei do canudinho, trocar o canudinho de plástico pelo canudinho de papel, porque o plástico demora muito tempo a degradar. Canudinhos recicláveis. De papel demora menos tempo, parará. É grão de areia no deserto. A gente tem problema muito mais sério de meio ambiente do que o canudinho. Não, tudo bem, é importante, tem seu valor, mas não é a coisa mais importante da vida, não. Eu acho. O projeto foi apresentado agora, foi, na verdade, há cerca de 15 dias. Talvez aí a crítica do cidadão é porque no meio dessa turbulência do país, greve dos caminhoneiros, o país parou e o vereador apresentando projeto dessa natureza. Mas também, eu acho um projeto bobo, mas também é inofensivo, Ivan. Tem o seu valor. Tem o seu valor, realmente o plástico... Perto dos problemas do meio ambiente que nós temos aqui, é grão de areia no deserto. Mas também tem o seu valor, mas acho desnecessário. É uma lei que difícil ter eficácia porque a prefeitura não consegue fiscalizar. A prefeitura não fiscaliza nem situações irregulares grandes. Imagina se um carrinho de cachorro-quente está oferecendo um canudinho de plástico pro seu cliente. É uma lei que é infiscaliza. Existe esse termo, Ivan? O quê? Que não se fiscaliza, né? Uma lei, enfim, inócua, na minha opinião. Uma lei interessante do ponto de vista do meio ambiente, mas não tem como fiscalizar a lei. Bom, 12h23, vamos estabelecer, então, o final do colóquio de hoje, né? Eu volto daqui a pouco para o Educadora Meio-Dia, Ivan. Você volta? Volto para o Educadora Meio-Dia. Desse bate-papo? Fico aqui também, com certeza. Você tem alguma coisa mais importante para fazer do que falar com o Moacir Franco? Será possível, meu Deus do céu? O Moacir Franco já se apresentou aqui. A gente já teve a oportunidade. Me permita apertar a sua mão, prazer, satisfação. Prazer, meu. Em apertar a sua mão, conhecê-lo pessoalmente agora, né? A gente já conversou outro dia por telefone. Moacir Franco, que vai se apresentar hoje à noite aqui na cidade de Limeira. Você que estava no telefone aquele dia brigando? Mas eu não estava brigando com a Nani aquele dia, eu estava brigando com o Caio. Aquele dia eu estava brigando com o Caio. Nós estávamos brigando aqui. De vez em quando a gente briga aqui. Exagerou para burra, a meu respeito, fiquei muito constrangido. Não, o Caio que foi que... O Caio é um exagerado. Deixa eu explicar para você. Talvez o Caio participe. O Caio, ele mandou uma mensagem que estaria chegando, viu, Ivan? O Caio, ele é um exagerado. O Caio está sem carro hoje. Tudo que ele faz. Eu falei, poxa, o Moacir Franco, rapaz, que prazer em ter o Moacir Franco aqui em Limeira. Porque eu acho o Moacir Franco um cara injustiçado no mundo artístico do brasileiro. Eu acho que você é injustiçado, porque você compõe bem, você canta razoavelmente bem, você é um ator, é um humorista, você tem inúmeras atribuições, não é? Que fazem de você um artista quase que completo, né?
Gosto dessa sua versatilidade. Você é muito versátil, né? Muito obrigado. Coisa que muitos não têm, essa versatilidade que você tem. Aí o Caio já exagerou, já chamou você de gênio. Eu falei, o Caio, menos, ele é um importante artista, né? Mas chamou você de gênio. Claro, você deve ter ficado engordado uns quantos quilos sem engordou. Não, ao contrário, fiquei constrangido. Porque eu sei exatamente a dimensão das coisas que eu virei, que eu consigo fazer. Tem coisa que não precisa nem me dizer, eu sei tudo sobre mim, entendeu? Quem mais me conhece sou eu próprio. Né? Isso é bacana. E tenho um auto-julgamento muito severo. Então, mas eu quero dizer que estou muito contente de estar aqui, porque estou do lado da Vilma, que é minha amiga há muito tempo. Vilma Daniel, bom dia, viu, Vilma? Boa tarde, aliás, está aqui conosco também. Que me ajudou a fazer um programa muito importante na minha passagem pela televisão, que é o Pequenos Brilhantes. Aliás, sábado eu cantei com um daqueles meninos, Vinícius. Cantou? É. Tá mocinho já. E então, muitos meninos daqueles estão pelo mundo aí e tal. Inclusive, meu filho, né? Nossa, Johnny Franco. Acabei de ter uma mensagem dele que ele tá no Oregon hoje. Eu confundo. Oregon, nos States. Confundo com orégano. Mas muito obrigado, Ivan, de você me receber aqui. A satisfação é toda nossa. Da gente deixar um pouquinho aqui uma mensagem. Mas quem quiser saber mais, dá uma chegadinha no teatro e lá a gente conversa mais à vontade. Nani? Ô, Ivan, sabe o que eu gosto, né? Não, eu quero te pedir desculpa do negócio. É que eu tenho uma implicância essa praga que virou esse por conta. Porque por conta envolve até, sei lá, pecuniário, essas coisas assim, responsabilidade jurídica, por conta disso, por conta... Mas eu acho legal a franqueza, viu, Mas Moacir? o pessoal passou a usar o por conta do farol, por conta da minha unha, né? Eu não aguento mais escutar por conta, então desculpe. Não, imagina, inclusive quando ele deu entrevista que também tem, no programa... Por causa, em face de... graças a... Tem tanto jeito A nível bacana. D, acho que é o pior, né? A nível pior, né? É o pior. O Ivan, ele por telefone essa semana, eu achei assim, muito interessante, porque ele abriu a entrevista falando, eu vou fazer um showzinho vagabundo, né? Eu falei, meu Deus. Não é que a franqueza. Você... Ele falou isso no ar, eu falei, olha, é bem o estilo dele, né? Ele falou. Não, é porque eu sei o que é um show. Eu fiz Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, que foi o maior espetáculo que já teve no Brasil. Foi Procópio Ferreira, Marília Pera, 40 bailarinos, coral, uma orquestra de 42 figuras e tal. Então, eu sei o que é um show, entendeu? Então, em vez de dizer pocket, como alguém diz, eu falo showzinho vagabundo, né? Não há fase que se diz todo tipo de palavrão escatológico aí. Eu acho que vagabundo não ofende muito, não. Você falou de expressões, né, que são usadas assim de maneira... às vezes sem pensar, né? Houve uma época no show business que se usava a expressão unplugged, que é para explicar que era um nome em inglês para explicar o que? Sem ser eletrônico. Um show desplugado, né? Sem eletrônico, com violão, mais intimista, né? O seu show tem essa característica, ou de hoje, por exemplo, hoje vai ser... Queria que você falasse sobre ele. Vai ser um show assim mais intimista? Não, é plugged. Ah, é? É plugged? Não, você vem com banda, guitarra, tudo? É que eu tive muita sorte na vida. Jeca, caipira, roceiro, eu fui aprendendo as coisas. Comecei com sanfona, viola, violão, cavaquinho, afoxê, essas coisas, e devagarinho meus filhos foram evoluindo e foram me ensinando as coisas do mundo novo. E hoje tenho um casal de filhos de 16 anos que cantam muito bem, tocam cello, estudam cello em Ribeirão Preto. E esse Johnny Vão Franco, pela música que está nos clássica Estados mesmo? Unidos, eles estão aprendendo cello. Então, o envolvimento com o clássico é automático, né? Então, mas eles vão enveredar por aí ou estão planejando cello para ganhar mais? Eles vão fazer o que eles quiserem. Meus filhos são completamente livres em tudo. Por enquanto, só são garotos maravilhosos, amantes de pai e mãe, amizade, amor, lealdade, honestidade. Esse meu filho que está aqui, que está no Oregon, né, hoje, ele está indo esplendidamente bem.
está sendo produzido já por aquele Timbaland, que é um dos maiores produtores dos Estados Unidos e tudo. Acaba de mandar aqui 4 mensagens seguidas: pai, te amo, pai, como é que você está e tal. Eu acho que isso é que é importante, né? Isso é que leva a gente. Mas fala do seu show, pô. Como é que vai ser o seu show? Meu show é uma conversa, não dá para falar que é uma palestra porque tem música, não dá para falar de música porque tem palestra. Então, mas é um show gostoso, não é nada. Quando esse pessoal de stand-up vai assistir, eles ficam bestas, eles não conseguem definir e nem conseguem fazer, porque é um show que precisa de história, entendeu? Você bate papo com o pessoal? Eu converso, de repente eu paro o show, fico conversando com uma velha sobre bolo de mandioca, entendeu? Já leva uma receita para casa? Não tem nada de programado, embora se precisar o roteiro está pronto. E qual é o repertório? O repertório é aqueles 40 e tantos sucessos de disco, de ouro, essas coisas. E o que pedirem, né? Porque eu tenho muita sorte nessa vida aí. Como cantor, eu ganhei todos aqueles troféus que existiam, aquele programa Chico Viola, ganhei 14, o Roquete Pinto, que era o prêmio mais importante, que era o Oscar, né? Eu ganhei num ano só 6, porque ganhou o melhor programa, melhor orquestra, melhor luz, melhor cenário, não sei o quê, e melhor cantora, acredite se quiser. Então, eu sou obrigado a cantar umas 20, né? E que eu acho que a função do show, acho que a principal parte é essa. Porque você traz a pessoa, reproduz para ela o tempo dela. Ô Moacir, outro dia eu estava lendo uma entrevista do Renato Teixeira, o autor de Romaria, não é isso? Ele estava contando uma história que o Luiz Gonzaga um dia chegou para ele e falou assim: rapaz, você escreveu a sua Asa Branca, clássico do Luiz Gonzaga, né? Uma música que consagrou o Luiz Gonzaga, tá, Asa Branca e tal. Falou, você escreveu a sua Asa Branca. O Renato Teixeira ficou meio assim, né? Falou, louco, que é isso? Que comparação, né? Eu sou pequenininho, né? E realmente foi a consagração do Renato Teixeira Romaria. Suave à Noite não é música minha, né? Não. Aí eu quero perguntar para você, qual é a sua Asa Branca? Ainda ontem chorei de saudade, nunca mais vou te esquecer, Seu Amor Ainda é Tudo. Tem umas 4 aí que dá pra botar. Mas aquela que realmente te toca, você fala, puxa, essa aqui eu tive um prazer imenso. Pedágio. Que eu amo. É pouco conhecido, mas quem escutar aquela letra ali... Essa é aquela que fala... É porque fala de mim, homem, né? É predileta da Vilminha, Ivan. É predileta da Antigamente, sua? Num programa que nem esse, já tinha tocado umas 4 músicas, mas hoje eu virei só uma razoável entrevista. Pedágio. Então... Canta um pouquinho pra gente, por favor, a capela. Não, minha mãe me fez rezar para ser feliz um dia. A felicidade se passou, foi durante a noite, eu dormia. Me bati contra o destino, virei saco de pancada. Eu quero o braço levantado hoje, para amanhã, para depois não acredito em nada. Me ensinaram a semear, plantei rosa, fiz canteiro. Vi que a graça nunca vem de graça e os pecados eu paguei primeiro. E vai por aí tudo. O último verso é: já partiram tantos barcos, já chorei em tanto cais. Quando eu digo que te amo assim é porque eu te amo muito mais. E a outra que eu gosto muito é uma música chamada Inteligência e Loucura, que também pouca gente conhece, que termina com uma estrofe. É um disco de moda de viola que eu quis fazer, moda de viola sinfônica. Me deram um cacete danado, ainda acho que a moda de viola merece isso, ser sinfônica. E o último verso é assim: que seja um homem feliz quem tem no bicho um irmão, quem deite, acorde sorrindo e ensine ao filho o perdão. Que seja a minha riqueza o que couber nesta mão. Muito bem. Eu queria perguntar para o Moacir, você ouve as músicas de hoje? Assim, porque, Ivan, eu particularmente, eu tenho 38 anos e tem hora que dá vontade, né, Ivan? Ouço. Gente, olha, um exemplo, no carnaval desse ano, né? Não tem mais música de carnaval.
né? Só fazendo um paralelo. Mas é por culpa do rádio também, porque o rádio, antigamente, desde dezembro, começava a tocar o Hoje tem os chamados Deixa eu fazer uma defesa que... do rádio aqui. É por culpa do rádio ou é por culpa da indústria? É por conta. Viu? Por conta do rádio. Ou é por culpa da indústria fonográfica? Não existe mais fonográfica. Sim, mas não existe agora. Mas houve uma mudança mudança radical. O rádio também, para a música, o rádio é uma coisa superada também. Mas eu quero dizer o seguinte, aqui, aquela obrigação que tinha antigamente o rádio, a televisão, de que envolvia educação, jornalismo, humor, diversão, entretenimento, né? Hoje não é nada. Hoje cada canal faz o que quer. Então tem canal que só vende, outro que somente mente, né? E então, agora, eu me viro muito bem com a música atual, porque hoje, o que antigamente você falar assim, uma orquestra, o conceito de orquestra era assim, metais, sopros, cordas e tal, aí tinha que ter o crooner, a crooner, o maestro e tal. Essas coisas foram se separando, entendeu? Hoje, um cara chega, tem um americano que chama, já lembro dele, que ele faz o show inteirinho, ele só a boca dele, mais nada. Que ele fala com o som da boca, do peito, batendo aqui, sei. Tudo, ele faz a banda inteira e tal. Esqueci o nome, eu queria tanto lembrar. Mas eu curto as coisas de hoje. Por exemplo, tem aquele Naldo. Ele é amaldiçoado por todo mundo que analisa canto e tudo. E outro dia ele foi na praça, foi cantar lá, lançar uma música dele. E eu estava no camarim assistindo, de repente eu desci lá, eu abracei e falei, olha, você acaba de cantar uma música genial. E você é um maravilhoso cantor. Por que eu falei isso? Ele foi me dizer que ele estudou 15 anos de canto, e canto lírico e tudo, que ele sabia escrever música, reger, compunha e tal. Quer dizer, é preciso... Né? Nem tudo é tão ruim, nem tudo é tão mal. E Pablo Vittar, como é que se enquadra nisso? Não, ele não enquadra em nada. O Pablo Vittar é uma coisa, é uma notícia, né? Que vira música, uma notícia que vira escândalo, uma notícia que vira o que cada um quer, né? Mas isso não é bem... Não tem nada a ver com música. Diverte como você assiste 2, 3 horas por dia, desastre, assalto, estupro e tal, né? E fica na televisão, por que não assistir essas coisas também, né? Então, mas tem muita coisa boa. Os rappers têm muita coisa boa, eles têm muito ritmo, tem muita coisa... E aquilo misturado com música, aquelas divisões... da coisa boa. Não quero dizer que tudo é bom. Tem muita gente que não entoa nem o tom do negócio e acha que é cantor, né? Como nós estamos em época daquela competição futebolística de nível internacional entre seleções, deixa eu usar uma expressão do futebol aqui, substituição. Saiu Nani Camargo, entrou Caio Bortolã, aqui nesse nosso... Esse é o exagerado que eu lhe falei. Pô, um prazer. Nos ombros, você está falando? Moacir. É os ombros que são exagerados? Ele é um espadaúdo. Moacir, o Ivan é um comunista muito mal-humorado. Você que é o Caio? Eu sou o Caio, ele é o muito Ivan. Prazer, Caio. Puxa vida. Rapaz, você não sabe como é fácil aguentar isso. Muito legal. O Ivan tem um enviesamento. Olha, falando nesse seu comunismo, eu postei ontem uma frase que está com mais de 5 mil views lá, não sei o que, no Instagram. 5 mil likes? Likes. Aí eu postei o seguinte: elite política do Brasil, parem com essa idiotice de esquerda e de direita. Tentem olhar para trás. Peraí, não terminei. Você não terminou. Tentem olhar para trás. Esquerda e direita, não. Olhem para trás. E se puder, saiam da frente, que a gente quer ver o horizonte. Isso, você está certo. Mas ele me chama de comunista porque todo mundo que discorda dele, todos os que discordam dele, são comunistas para ele. É por isso que ele me chama de comunista. E eu jamais vou concordar com ele, claro. É por isso. Não é verdade. Mas, Moacir, por sua causa,
Eu vim de verde hoje. Por conta do meu... Da sua presença? Você que escreveu O Amor é Verde, né? Em homenagem ao Palmeiras. Eu acho uma das melhores músicas que eu compus na minha vida, essa aí. Ela tem uma jogada assim, sinfônica. Eu me sinto verde. Quando, sem ser a cor. Quando eu escuto essa música. O amor é verde. Eu fiz de propósito, assim, que o Palmeiras é impactante, que nem uma ópera, né? Há controvérsias, né? Comunista! Ô, Moacir, eu fiz um erro dia desses aqui. Falando de você, eu pensei que Balada número 7 era uma composição sua. Não, de certa forma é. Porque ela chegou na minha casa com o Alberto Luiz, que é um grande compositor. Ele é autor de uma música chamada Olimpíada da Vida. Vale a pena escutar. É muito bonito. Mas ele fez uma por Rony Fon também, que foi um grande sucesso. Mas ele chegou com essa música lá, era uma música em homenagem ao Ipojucan, que foi um meia esquerda do Vasco, depois da Portuguesa, e ele estava muito doente. E ele falou, eu queria que fosse assim, um hino do futebol e tal. Aí eu falei, não, Alberto, vamos mexer nisso, vamos fazer por Garrincha, que é muito mais emblemático. Estava numa fase horrorosa, o Garrincha e tudo. A gente era até amigo, porque ele jogava no time dos milionários, aspas, lá no Teatro Bandeirantes, que era o Toledo, que era o diretor do clube dos milionários, e o Garrincha jogava nesse time. E era uma coisa muito triste de vê-lo. Depois daquele apogeu, daquela glória. Terminar como terminou, não é? Aliás, ele nunca teve noção do que é glória, essas coisas do Garrincha. Ele simplesmente era. Ele era o glorioso sem noção do que estava fazendo, né? Aí eu falei, vamos fazer pro Garrincha. E ele tomou a música para si? Então, ele entendia? Não, a música era dele. Sim, mas não, eu digo o Garrincha. O Garrincha... entendeu ele gostou. Eu tenho uma foto muito bonita lá. Eu vou procurar isso agora. A Globo está se interessando muito pela minha carreira, então eu vou procurar esse especial que eu fiz com ele e com a Elza Soares. E ele gostava de que eu falava dele, mas ele não entendia muito a profundidade daquilo. Ele não se sentia um problema nem uma injustiça. Ele simplesmente era. O Garrincha, ele era um Garrincha, né? Garrincha era um brasileiro, sim. O Moacir, eu ouvi uma entrevista do Calbi Peixoto há muitos anos em que ele dizia, e acho que nesse aspecto o jogador de futebol e o cantor e o apresentador e o ator guardam algumas semelhanças, não é? Mas o Calbi dizia que quando o público aplaude o artista, na verdade ele está aplaudindo a si mesmo, se projetando no artista. Você acha que isso tem lógica, tem sentido? É isso mesmo? Tudo é assim, né? Tudo é assim, né? Não vamos exagerar, né? Porque você come quiabo, você está querendo selo, né? Mas o Calbi, o que ele disser, você pode botar como lei, porque ele foi um craque, né? Assim, cantava demais e gostava de ensinar e era humilde. Eu cantei com ele na homenagem que fizeram para ele, foi a grande homenagem que fizeram, foi num castelo que tem ali em São Bernardo, um negócio no meio do mato, que eu nem sabia que havia, um show, muita gente foi lá, artistas, e cantar com ele, e ele estava de cadeira de rodas. E aí o pessoal escolheu um repertório que todo mundo conhece, né? Todo mundo queria cantar Conceição, cantando New York, que ele cantou, mas não é a criação dele e tal. Aí quando chegou a minha vez, eu combinei com o pessoal, levei 2 músicos, falei, vamos cantar coisas que ele nem sonha que eu conheço dele, né? E aí entrei e cantei, tarde fria, sozinho espero, só você que não vem, eu quero... Ele ficou tão emocionado que ele se segurou na beirada da cadeira, me deu a mão e ficou de pé comigo, cantou junto comigo essa música. Porque era do tempo que ele batalhava para ser cantor, entendeu?
Do tempo, o amor é uma pérola rara, fiel como ouro de lei. Isso é um cantor de arrepiar, né? Eu escutei um dia ele cantando Detalhes. Eu falei, todo mundo que arriscou cantar Detalhes, que é uma criação genial, canta igualzinho ao Roberto Carlos. Aí eu tô no rádio e entra. Aí eu falei, lá vem, né? Aí entra o Calbi Peixoto. Não adianta nem tentar me esquecer. Rapaz, eu falei, como é que pode? Como o cara é gênio. Ele fez uma música completamente diferente. Eu tô arrepiado aqui agora. Você imagina isso a hora que tocou, né? Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver... Uma declamação. Meu, não, era um canto na essência mesmo, né? Ô Moacir, seguramente você, boa parte da carreira, gravou sem o tal Pro Tools. Né? O Pro Tools é o aparelho e tem um dispositivo lá que chama Melodyne no Pro Tools, que corrige desafinação. Mas você nunca precisou disso. A gente falou de Não, mas é pouca gente que precisa. E quem precisa daquilo não pode gravar, entendeu? Porque é assim, aquilo é assim. Porque se você corrige uma nota que está muito fora, ela vira um som estranho, vira uma coisa assim. Então, eu não sou um primor de afinação, mas por ter cantado com orquestra e por ter cantado muito de peito, assim, sem microfone, sem nada, você era obrigado a entoar legal, né? Como é que é a sua rotina num estúdio de gravação? E você disse há pouco que é muito rigoroso consigo mesmo, não é? Sou. No estúdio de gravação, você não deixa o estúdio até estar convencido que está de fato bom. Hoje eu sou muito mais exigente, porque antigamente a gente ficava tão empolgado com o fato de gravar aquela música. Por exemplo, tinha um festival de San Remo. Então a gente ficava a noite inteira assistindo, entre aspas, que era assim, a gente assistia pelo rádio, né? O festival, e aí escolhia uma daquelas músicas, que ganhou o terceiro, o quarto, o primeiro, sei lá. E eu geralmente escolhia a terceira, quarta e tal, porque o primeiro lugar todo mundo ia gravar e tal, né? E aí já estava do meu lado o Nazareno de Brito, que era um letrista maravilhoso, e o maestro, que era o Salinas, que já ia fazendo o arranjo. A gente gravava num gravador geloso, num gravador daquele... O de som quantas daquele... pistas? De 2 pistas? Bom, e quando era 9 horas da manhã, estava no estúdio gravando, e à noite já estava na Hebe Camargo inaugurando, lançando o disco, e provavelmente na manhã do dia seguinte o caminhão estava vendendo o disco nas lojas, né? Então, muitas vezes eu gravei músicas que eu não tinha condição de gravar. Porque eu estava cansado, passei a noite inteira cantando, às vezes estava gripado e tudo. Mas mesmo assim a gente gravava. Então eu tenho um long play inteiro, que é aquele que chama... que tem umas músicas do Luiz Vieira, Sem Sofrer, Não Se Aprende a Amar, que eu praticamente gravei uma frase de cada vez. Agora outra frase. De tão sem voz que eu estava. Isso não se faz. Hoje eu não faço isso. Se eu não tiver pleno, se eu não tiver com voz e com saúde, né, para cantar, eu não gravo. Né? O Jô Soares declarou que não gosta de se ver na televisão. Você gosta de se ver na televisão? Eu detesto. Gosta de se ouvir? Eu odeio que as pessoas gravem meu show, porque sai um horror, a pessoa pega o celular e grava... Tá um horror, o baixo tá horrível, o teclado não aparece, tudo, é uma desgraça. E eles vão botando no YouTube e achando genial, né? E eu acabo não tendo história. E como no meu tempo não tinha essas coisas, por exemplo, um espetáculo como eu acabei de comentar aqui com o Ivan, Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, a gente cantava 3 horas e meia, coisas maravilhosas. Isso não está registrado em lugar nenhum e nunca mais vai estar, porque ninguém tem coragem de pagar 40 músicos para gravar, né?
Então, o que eu gravo, o que eu vejo no YouTube, eu tenho muita vergonha. Tem muita coisa que eu... E na TV, mesmo caracterizado, numa série, numa eu novela, gosto muito. Numa tela grande, num filme? Eu gosto muito, por exemplo, do seriado Meu Cunhado. Uhum. Eu acho um texto primoroso, embora eu tenha escrito. E eu gosto demais. Estou com o Golias, com meu filho, todo o elenco lá. O Guto dirigiu muito bem. Tudo. Eu tenho muito orgulho de ter feito aquilo ali. Aqueles meus espetáculos do tempo do Canal 9, que também... Eu lembro que filmaram, mas onde está esse filme? Ninguém sabe, né? Eu e o Luiz Vieira fizemos os primeiros programas coloridos também do Brasil, em 63. Veio a Marconi, de Londres, com uma câmera só, que tinha 1,5 metro de comprimento, e com um monitor só também. Então, eu vi o programa dele e ele viu o meu, que era ao vivo, né? E isso não está registrado, né? Agora, tem muita coisa que está. Eu fui o primeiro especial da Rede Globo, né? Eu fui aquele programa semanal que ficou 8 anos no ar. Também ganhava do Jornal Nacional, ganhava da novela, né? Deve ser porque era bom o programa e tal. E tive momentos que nem eu e o Guto, meu filho, enchemos todos os estádios e ginásios do Brasil, botamos 120 mil pessoas no Maracanã para assistir um show da gente em 68. Isso está registrado no jornal O Globo, né, que comenta sobre isso. Deixa eu fazer aqui introdução de perguntas aqui dos nossos ouvintes. Por exemplo, Silvana, que eu acho que é a doutora Silvana que está perguntando aqui, pedindo para que você comente esta frase. Se a caminhada é longa, que nossas pernas sejam fortes. Não é minha. Não é sua. Assim. Ela diz que acha que você escreveu para o Carlos Alberto da Nóbrega. Ah, sim. Eu escrevi uma mensagem para ele, ele até fez um quadro na casa dele. Tem razão. Mas não é só isso. Isso aí é um desfecho de um tipo de um poeminha, assim, né? Eu tenho algumas frases que eu gosto. Mas o que essa frase, ela pede para você comentar, mas é isso, né? Mas mas as pernas aí não tem muito a ver com as gambas nossas, não. É outra coisa. Ah, é? Assim a frase, os pedaços assim. Outro dia eu fui no programa do Pânico e eles fizeram um crime. Eles inverteram, perguntavam meus provérbios invertido. Ficou uma confusão. Mas tem lá no meu site, aí tem umas frasezinhas interessantes. Ô Moacir, a Vilma está dizendo que nós temos pouquíssimo tempo, então eu vou procurar ser o mais breve possível. Tem 2 questões que eu gostaria de tocar. Eu me lembro de uma declaração sua, quando da morte do Golias, salvo engano, a Sônia Abrão, que foi uma das coisas mais tocantes, mais emocionantes que eu ouvi de um colega com relação a outro colega, seguramente de um amigo com relação a outro amigo. Eu queria que você falasse pouquinho do Golias. O que eu falei dele, que eu me orgulho de ter dito, foi: ele nunca fez ninguém chorar. É uma frase muito curta, mas é para pensar e nunca fez ninguém chorar. Agora, outro dia, também postaram uma foto minha com ele, numa cena nossa de 2 soldados daquele tempo da Garrucha, tudo. Aí eu disse que o importante é que naquele tempo, a televisão era preto e branco, mas naquele tempo, do outro lado do aparelho, o mundo era colorido. Essas coisas são... Eu gosto dessas coisas que me vieram à cabeça, assim, na hora da coisa. Eu conversei há alguns anos com o Peninha e perguntei para ele a respeito do processo de criação. Peninha é um dos grandes compositores do Brasil. É um hitmaker. Original. Né? Não, mas mais do que isso. A música dele tem profundidade. Eu enfio a mão no peito e corto o mal pela raiz. Eu acho essas coisas aí gênio. Como eu acho que o Sullivan é o maior compositor brasileiro, né? E gosto demais do Guilherme Arantes, em termos de densidade, de harmonia. Ele e o Taiguara são insuperáveis, maravilhosos. Tem uma foto Peninha, sua. Você fala. Nós estamos transmitindo também pelo Facebook, com imagem, pelo YouTube
pelo portal educadora.am, daí uma foto sua, não isso é um sei problema. se Agora, tudo é do eterno. cunhado. Isso aí é cena, isso é cena do meu cunhado. Isso é uma cena. É ele, a falsidade dele se atirando, eu te amo, ele me odiava e eu a ele, né, no seriado. Isso aí, ele seja aquele jeito dele. Hoje eu comentei... É verdade que o Golias abriu mão certa vez de um reajuste de salário para que outros colegas não tivessem, aspas, a cabeça cortada da praça? Não, isso eu não sei não, mas pode ser verdade. O Golias, no final da vida, ele ficou uma pessoa... Não estou dizendo que ele era mau, não. Eu estou dizendo que ele ficou magnânimo demais, entendeu? Mas ele era excêntrico, não é? Não tinha móveis em casa. Sempre. É o estilo dele, né? O Golias não tinha nada na casa dele. Tinha, na cozinha, na sala tinha uns tocos, uns árvores cerradas, a gente sentava no toco. O chuveiro dele tinha um cano, não tinha um chuveiro. Eu acho um exagero, né? Ele nunca comprou um carro, ele teve um que era um Jeep que ele ganhou de presente, né? Ele achava, mas eu tenho centenas de motoristas particular, né? Que eram os taxistas, né? Ele era amigo de tudo que é taxista. Eu falava do Peninha e ele respondeu a uma pergunta minha sobre composição, dizendo que dá para usar apenas da técnica para compor. Mas quando eu me lembro de trechos como "É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo", ou então "Eu nunca mais vou te esquecer", e outras tantas coisas que você produziu ao longo dessa carreira brilhante. E quando eu te elogiei aqui, apesar de repreendido ele é comunista, pelo meu amigo da canhota, Moacir, eu só fiz dizer o que eu de fato sinto. Você fez parte da minha infância e de milhões de pessoas, da minha adolescência, da minha juventude e da minha idade adulta. Eu lembro de você no banco da praça na Globo, depois no banco da praça na Bandeirantes, depois no banco da praça no SBT, apresentando o Moacir Franco Show no SBT, na Record, apresentando o concurso de paródias no SBT, apresentando Pequenos Brilhantes, não é? No SBT. Então, e certamente você, por fazer parte da vida de tanta gente, deveria, e aí quem vai lhe dar uma reprimenda sou eu, aceitar os elogios, porque não tem exagero nenhum. Não, mas é que eu sei, eu convivi com os gênios, eu convivi com meus professores, entendeu? Por exemplo, tem um cara, você nunca ouviu nenhuma citação sobre ele, chama Mário Brazini. Não ouvi. Nunca. Mário Brazini que ensinava inflexão, que é a coisa mais importante de um ator. É com a inflexão que você torna a frase antipática, romântica, agressiva, entendeu? Como tinha, por exemplo, Paulo Goulart. Ele tinha uma melodia na frase. Você pode dizer assim, eu estou curioso de saber onde é que você foi essa tarde. Você pode dizer assim, mas fala assim, eu estou curioso de saber onde você foi essa tarde. É completamente diferente, tem uma melodia, né? E esse Mário Brazini, ele fazia um programa Construtores de São Paulo, sobre todos os homens nascidos em São Paulo que construíram a história principalmente a cidade de São Paulo. E aí ele dava aula, nós éramos de um clube de figurantes e ele dava aula pra gente de inflexão. Não, meu filho, não é assim não. Vai pro lugar. O que é que você quer comigo? Entendeu? Isso, porque se for um avô, por exemplo, se for o pai e a mãe de 25 anos, fala, o que é que você quer comigo, né? Se for o avô, já não é assim. O que é que você quer comigo, meu filho? É outra coisa, entendeu? Então, eu vi essa gente ensinando, trabalhando. O Ari Barroso me chamou na casa dele, eu estou falando do Ari Barroso. Tchan, 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 tchan. Ele me chamou na casa dele para me dar uma música. E ele ficou umas 3 horas. Entre outras coisas, também foi radialista, foi narrador de futebol, maravilhoso, né? Crítico, narrador de futebol. E não gritava gol, né? Usava uma flautinha, né? Mas, então, ele ficou horas me ensinando uma frase. Não é assim que eu quero que você cante.
É assim, ó, porque a melodia pede. Era a esperança que morava em mim. É assim que eu quero. Porque eu canto. Era a esperança que morava... Não. Então, eles são os mestres. Era assim que era, assim como era antigamente o cara de ópera. Então, quem convive com esse pessoal não pode se admitir um apelido, tá entendendo? De genial e tudo. Eu sou só uma história. Eu tenho noção que vivi e que fiz direito as minhas coisas, às vezes. Agora, mas eu convivi com muito professor. Voltando ao processo da criação, é possível escrever uma canção, uma vitoriosa canção de amor, e você escreveu tantas? Parabéns por isso aí. Isso que você fez agora é de Blota Júnior. O Blota abriu um parênteses e depois de meia hora ele voltava na frase que ele estava falando. Isso é genial. Parabéns. Obrigado. Então, é assim... Sem sofrer, Moacir, é possível? Não, tem técnica e tem sofrimento. Quando eu escrevo uma frase e eu choro, aí eu sei que essa frase é genial. E aí eu preciso criar o contexto para ela ser importante, até porque ela pode fazer chorar, entendeu? Agora, tem muita coisa que você faz tecnicamente e dá certo. E é verdade, é assim, senhor. Isso é uma mera musiquinha rítmica e tem técnica. Uou. Isso é um jeito, eu já sei como é que o auditório vai se comportar com isso e tal. Né? Isso é escrever tecnicamente. Ou então, quando você termina a frase dizendo não quer dizer que como todo mundo. Isso. Não, mas isso é sacanagem mesmo, né? É o Ari Toledo que me deu essa frase aí, tinha que ser dele. Mas, então, tecnicamente, não quer dizer que seja ruimmente, né? Pode ser muito boa a música tecnicamente feita, como são os musicais de Broadway, né? Coisas... Né? E tudo vira bosta, Moacir? Isso eu gostei. Isso aí eu fiz, chamei Eduardo Araújo, pedi ele para ele me levar, aquele rapaz que trabalhava com o Raul Seixas, como é que ele chama? Nunca lembro o nome Paulo dele. Coelho? Não, aquele que ficou aí. Marcelo Nova. Isso, Nova. Eu quero mostrar pro Nova. Aí o Eduardo ficou aí, pelo amor de Deus, você vai falar isso? Eu falei, vou, pô. Porque o que eu tô falando é uma esculacha. A música é xingando. E acho que tudo vira bosta, não tem muito... É uma coisa que a vovó fala, o pai, a mãe, a criança, né? Então... E aí ele me sugeriu, manda pra Rita Lee, que é capaz... Aí eu fui procurar a Rita Lee e deu certo. E é uma música de muito sucesso do último disco dela. Eu tive o prazer de ter produzido o único show que a Rita Lee, a despeito de ter familiares em Santa Bárbara, Americana e Rio Claro, Limeira fica no meio, né? De Santa Bárbara, Americana e Rio Claro. A Rita Lee fez só um show na carreira em Limeira, que fui eu que produzi. Que legal. E já numa época em que ela fazia poucos shows. E esse show, nesse show ela fez a gravação de um DVD, que por sinal eu nunca encontrei esse DVD para comprar. Mas ela cantou Tudo Vira Bosta, desse show. Ela foi muito bacana comigo. Eu não sabia que ela tinha gravado. Um dia eu estava na estrada, já tinha celular já. Aí eu vi lá que tinha um recado, um áudio. Aí eu botei no ouvido, Moacir, é Rita. Já gravei, já cantei, já bombou. Podia ter guardado esse áudio, não tenho. Puxa vida. Mas então, a minha vida é cheia de coincidências. E eu agradeço porque sempre trouxeram coisa boa para mim. Moacir, hoje, 8 da noite, no Teatro Vitória. Poucos ingressos ainda na bilheteria do Teatro Vitória. Só tem na bilheteria do Teatro Vitória. E nós vamos sortear mais alguns aqui. Aí eu tenho 2 de cortesia, 4. Olha, deve estar pouco ingresso lá mesmo, porque sortear só 4 é coisa de... É verdade. Munheca mesmo. Não é porque não tem mais. Vamos lá, amor. Moacir, foi uma grande alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado pela generosidade de ter falado conosco 2 vezes numa semana só. Para nós, dessa pequena emissora de rádio em Limeira, receber alguém do seu tamanho é, de fato, uma Eu vou te honra. fazer um pedido, uma sugestão para vocês. É que quando vier cantor, separa pelo menos assim, alguns refrõezinhos de música, porque a gente se sente tão bem
quando toca um refrãozinho, sabe? Sabe por que nós aí não, entra lá uma sabe por que nós frasezinha. não colocamos? Porque nós transmitimos pelo Facebook, pelo YouTube, e porque se nós colocássemos as suas músicas, o Facebook e o YouTube, por questão de direito autoral, derruba a entrevista. Então, Não, trechinho não. Mas nós já tivemos as experiências mais desagradáveis, inclusive chegamos a ficar 3 meses. Mas e se fora... o cara chegar aqui e cantar, derruba ele? Se você fizer a capela, não há problema. Não, se você vier com o violão e cantar, meu disco é com violão. não há problema. Mas se nós executarmos o fonograma quer dizer que eu estou literalmente arruinado, encerrado, sepultado. Pelo rádio, nós tocamos as suas canções. Agora, no Facebook, alguns programas, como este, tem transmissão no Facebook. No portal nós podemos executar a música também, no aplicativo. Agora, especificamente no Facebook e no YouTube... Chegaram, tomaram conta mesmo do mundo. E é assim. Né? Tem o sistema, Moacir, de identificação do fonograma de uma precisão impressionante. Esse meu filho que está com um baita sucesso, quero recomendar, chama Road. Ele chama Johnny Franco. E essa música está com não sei quantos milhões no Spotify, aquele negócio, né? E ele fica me explicando, ele tem um grupo chamado Was a Dog, depois eu quero que você veja, de rock. E então ele tem um mapa, ele sabe que tocou em Turim, na Áustria... Na Austrália, tocou 5 vezes aqui. Quem tocou, se é jovem, se é velho. Impressionante. O mundo está na mão de meia dúzia de esperto mesmo. Eu quero só também aproveitar, tá ligado aqui, né? Eu quero agradecer aqui, Moacir, porque foi um apoio muito importante aqui da Rádio Educadora. Na realidade, eles foram... Quem está falando é a Vilma, grande picareta de Limeira. Conheço. Por isso que nós somos amigos. A Vilma, a gente não precisa dizer nada além, quando ela liga pra gente, do alô, né? É só dizer alô, o resto ela... Dali a 45 minutos a gente... Pois é, mas eu fiquei... não precisa porque a gente sabe falar. Então, Moacir, eles foram, assim, muito importantes aqui na nossa divulgação. Eu entrou na parceria. Aliás, ele falou, eu quero fazer essa parceria. Então, se eu não trouxesse, né, moda, ia dar certo. Não, né? Graças a Deus, deu muito certo. Então, tá bom. Vamos lá, gente, que nós estamos com fome. Vilma. Obrigado, Moacir. Um bom almoço. Caio. Ivan, muito obrigado. Eu só sou o que sou, meu filho. Foi um prazer muito grande. Trate de usufruir. E vou te dizer uma coisa mais grave ainda. A campanha do Canudinho eu acho importantíssima. Eu sou apicultor. Há 40 anos planto árvores sem parar. Aprendi a técnica de salvar nascentes. É um cara chamado Padilha, lá de Pernambuco, um cara humilde lá, criou isso. Você transforma a nascente. E ele inventou umas barreiras romanas, que você pega uma nascente, o dia que chove, você construindo essas barreiras, num simples regatinho que sai de lá do morro, você pode fazer assim 20 lagos. Esses lagos umidificam, sei lá, as marginais, aí você planta árvores ali e ele está reflorestando a região dele, que chama... Afogados da Engazeira. Já ouvi falar. Então, quero que você saiba que é muito importante um simples canudinho. Não, entendeu? Veja, é o que eu falei aqui. Eu acho que nós temos problemas ambientais. Esse trabalho que esse agricultor que você falou aí está fazendo. Padilha. Nossa, isso é de fundamental importância. Agora, o negócio do canudinho, ele tem o seu valor. É o que eu falei. Mas quando ele você tem mete o pau no canudinho, você tem que meter o pau no agropecuarista, no plantador de cana, no cara que quer desmatar a Amazônia para plantar cana. Que vá para... Não, você não ouviu o que eu falei. Eu não meti o pau no canudinho. Você é comunista. Eu não meti o pau no canudinho. Eu falei que ele tem o seu valor, mas é um valor pequeno diante das necessidades que nós temos aí no meio ambiente. Mas é emblemático. Ô, né? Moacir, Mas é só para dizer, eu queria só dizer isso, de que eu faço essa atividade baseado num livro de 1969 de um cara chamado José Lutzenberger. Você faz isso também? O José Lutzenberger? José Lutzenberger, um grande cientista que foi brasileiro. o primeiro secretário do meio ambiente, nomeado pelo Collor, que não sabia nem o que estava fazendo. Mandei uma mensagem para ele na ocasião, a floresta e eu aplaudimos de pé. Ele não entendeu a frase até hoje, mas José Lutzenberger morreu, mas deixou uma obra maravilhosa no Paraná. Então, em nome dele é que eu defendo a eliminação do canudinho. Você tem muitas virtudes.
Esta é mais uma delas. Obrigado. Moacir, o Suspiro vai escrever alguma carta pro Luizinho na cadeia? Não. Eu queria fazer isso no meu show de teatro até que cai bem. Eu não tinha pensado nisso, é uma boa ideia. Vamos ver o que eu faço. Acho que eu vou fazer no Bial. Vou lá, segunda-feira eu vou no Bial, acho que eu vou fazer a carta. É uma boa. Obrigado pela presença. Tchau, Ivan. Tchau, Caio. Um abraço. Deus ajude. Tchau, vocês todos, a técnica. Prazer, mais uma vez. E os eventuais. E vão até lá para a gente dar um abraço. Cheguei à conclusão que hoje tudo é eterno. Tudo que você fala, diz, tudo é eterno. Antigamente nada era, né? Mas hoje tudo é. E a gente tem que ter consciência de o que nós estamos fazendo nesse momento é o nosso passado. A nossa lembrança foi construída nessa 1 hora aqui. E mesmo quem está escutando, guarde bem esse momento, presta atenção onde você está, o que você está fazendo, quem é seu filho, quem é seu pai, em que estado você mora, se você está ou não feliz. E guarda esse dia, porque às vezes a gente se aborrece à toa por bobagens, e quando você se pergunta o que eu estava fazendo em 2014, você nem lembra que 2014 foi depois de 2013. Beijo para todo mundo. Beijo. Bom dia. Um abraço a todos. Até amanhã.